Nós demos alguns exemplos de indicadores de análises feitas a partir dos dados de balanço de pagamentos, tomando o caso específico da economia brasileira. Agora vamos mostrar uma publicação anual do Fundo Monetário Internacional, né, que permite comparar países. O exercício que o fundo está fazendo aqui, o relatório mais recente é o de julho de 2019, deve estar por sair o de 2020, e esse de julho de 2019 tem os dados normalmente até 2018, né, tem uma defasagem para o FMI poder juntar as informações de todos os países. Né, o fato de todos os países adotarem a mesma metodologia, nós podemos ter informações com qualidade, né, níveis distintos de qualidade, porém a base metodológica é a mesma. O próprio Fundo Monetário vai lá e avalia país por país para verificar se as estatísticas desse país são confiáveis, se os métodos estatísticos estão sendo bem adotados. Então, isso dá uma segurança, digamos, do ponto de vista de fazer análises comparadas. É a partir dessas informações que o banco de investimento, que a corretora, que o analista individualmente, que o acadêmico, que o formulador de política econômica, né, poderá ter dados e comparar a situação de um país frente a outro país. Né? As agências de análise de risco, né, nós vamos trazer na parte de indicadores alguns exemplos nesse sentido, quando estão avaliando o risco de um emissor soberano de dívida ou de uma empresa, vão lá olhar os dados econômicos, os dados de balanço de pagamentos também. Então vamos pegar alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Algumas das ferramentas analíticas para compreender nós ainda não desenvolvemos, mas ainda assim vamos mostrar os números, depois nós aprofundamos a análise. Aqui uma informação é olhando de 1990 a 2018, economia mundial, quais são os países credores e quais são os países, ou melhor, quais são os países superavitários em conta corrente, quais são os países deficitários em conta corrente. Então, do zero para baixo são os países deficitários. O que é isso? É o dado de cada país com proporção do PIB mundial. Então, eu pego lá Estados Unidos. Estados Unidos é o país com maior volume de déficit em transações correntes. Então, uma grande economia, exporta muito, importa muito, né, recebe rendas, paga rendas, mas o resultado da soma do seu comércio de bens, serviços, pagamentos e recebimentos de renda é negativo. E esse valor negativo, né, como proporção do PIB mundial, é a barrinha vermelha ali. No começo dos anos 2000, por exemplo, para vocês terem uma ideia, os déficits de conta corrente dos Estados Unidos chegavam a mais de 1 trilhão por ano, o que era equivalente a 5%, 6% do seu próprio PIB, né, e quase 2% do PIB global. Então, vimos abaixo ali os países deficitários, do Reino Unido, alguns países emergentes deficitários, né, alguns países da Ásia que são deficitários. Em cima, nós vemos os principais superavitários. Dentre os principais países superavitários, nós vamos enxergar a China, nós vamos enxergar a Alemanha, a Holanda, né, países do norte da Europa, que ou porque tem um dinamismo industrial como a Alemanha, ou que tem recursos naturais, gás, petróleo, são grandes superavitários. Os países exportadores de petróleo, que são os verdinhos, né, e outros países, verde claro, escuro, e outros países superavitários. Então nós temos um conjunto de economias superavitárias e que tem se mantido superavitárias e um conjunto de economias deficitárias. Notem que o total de superávit deveria ser igual ao total de déficit, só que não acontece, porque nós temos problemas aí de erros estatísticos, discrepâncias as mais diversas, mas é uma aproximação. Nós conseguimos enxergar quem é quem ao redor do mundo. Analiticamente, a principal implicação que nós vamos ter que tratar de compreender é países que são deficitários em conta corrente ao longo do tempo acabam piorando a sua posição internacional de investimentos. Eles precisam se financiar vendendo mais ativos financeiros do que comprando, e isso vai fazendo com que ao longo do tempo aquela posição de estoque que nós vimos, a posição internacional de investimento, torne-se deficitária. E os países estruturalmente superavitários em conta corrente tendem a ter uma posição internacional de investimento positiva. Esse número vai aparecer na frente para vocês. Aqui é só para facilitar depois, quando vocês estiverem em casa, com curiosidade, observando, quais são os países, né, com os maiores superávites em conta corrente. É interessante mostrar o ajuste da economia chinesa,
que tinha o maior superávit lá em 2015 e que neste momento tem um superávit bastante menor, né? Isso é um sinal de que a economia vem, né, a dinâmica interna vem puxando mais do que a dinâmica externa, né? E aí vem gastando mais com o resto do mundo, e isso vai reduzindo um pouco, e também em parte tem a ver com todos esses conflitos que nós estamos assistindo no período recente. Então nós vemos aqui o superávit chinês chegava a 3% do seu próprio PIB, agora é 0,4% do seu PIB. Então nós olhamos o primeiro bloco de informações é de 2015 a 2018 em bilhões de dólares. A Alemanha é consistentemente um país com fortes superávites, né? A sua dinâmica de crescimento, Alemanha e Japão, desde a reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial, é via drive exportador, é gerar superávites estruturais nas contas externas a partir do comércio, que tem níveis consistentes e elevados, como proporção do PIB elevados, não é sempre relativo, mas se considera um superávit ou um déficit excessivo a partir de 4, 5%, tanto para cima quanto para baixo. Aqui nós observamos os grandes deficitários. Os Estados Unidos é o país com maior déficit, um déficit hoje muito menor do que fora em anos anteriores, né, quando esses déficits chegavam a perto de 1 trilhão, então é praticamente metade. Né? Então nós já tivemos aí déficit de conta corrente do PIB dos Estados Unidos, que com proporção do seu PIB chegou quase a 6%, né? É quase a 2% do PIB mundial. Hoje são níveis mais moderados. E os demais países, muitos deles são importadores líquidos de energia ou tem alguma outra dinâmica macroeconômica. O Brasil aparece aí como um país deficitário em conta corrente. Aqui, só exemplos de análises, por exemplo, são estudos feitos pela FMI sobre qual é o impacto, né, que as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, elevação de tarifas, como é que isso tem afetado o comércio. Alguns países ganham, porque o comércio se desloca para esses países, né? O México, que tem muito comércio com os Estados Unidos, está pegando parte do mercado que a China está perdendo, por exemplo. E ali tem o impacto ali das introduções de novas tarifas, né, por parte dos Estados Unidos, né, e comparando isso, os momentos que as tarifas estão sendo implementadas, comparando com indicadores de comércio, de evolução do comércio global. E também o tamanho médio das alíquotas de importação que vem subindo. Então, nós estamos vivendo um mundo muito mais protecionista nesses últimos anos. Também nós podemos observar de 2016 para cá, ou seja, antes da crise financeira global, 2007, 2009 para cá, os países que tiveram grandes ajustes nas suas contas correntes, quer seja diminuindo o déficit, quer seja diminuindo o superávit. Os Estados Unidos, né, teve uma forte diminuição de superávites, de déficits, né, e a China, né, em contrapartida, os países exportadores de petróleo, porque o preço do petróleo caiu fortemente também, né, fizeram um ajuste no sentido de reduzir os seus superávites. Alguns países aumentaram os superávites. Né? Nós vamos ver os países emergentes da Ásia, fora a China, tiveram uma melhoria de posição. Outro tipo de análise, né, que se é feita é observar o comportamento da conta corrente em comparação com a taxa de câmbio real e efetiva dessas economias, né, que é aquelas três letrinhas, REER é uma estimativa do FMI das taxas de câmbio reais, ou seja, descontadas as inflações. Em geral, isso é feito com respeito a uma cesta de moedas dos principais parceiros. Então, nós temos ali que uma queda desse indicador representa uma apreciação cambial, ao passo que o aumento representa uma depreciação cambial. E depois, para cada caso, é feita uma análise, né? Nós não vamos fazer uma análise caso a caso aqui, mas só para exemplificar sobre o impacto que esses movimentos tendem a ter sobre o comportamento dos resultados em conta corrente. Como regra geral, não é o único determinante, mas a taxa de câmbio real é um preço importante para ajustes externos. Normalmente, taxas mais depreciadas
facilitam a melhoria dos resultados em conta corrente. Taxas apreciadas, a piora, mas, de novo, isso não é o único indicador que vai mostrar o que vai estar acontecendo com o resultado, particularmente os Estados Unidos, que tem uma posição muito peculiar, né, do ponto de vista das moedas. Mas, como regra geral, né, isso vai parecer que esse ajuste não é imediato. Nós vamos estudar depois lá o efeito curva J, mas tudo mais constante, e constante a condição Marshall-Lerner, que é condições de elasticidade, soma de elasticidade, renda de importações e exportações tem que ser maior do que a unidade. Espera-se que uma moeda mais depreciada em termos reais melhore os resultados em conta corrente e vice-versa. Aqui um outro exemplo de análise, né, em que o FMI toma uma amostra de países, alguns países emergentes em desenvolvimento, né, deficitários, Argentina, Brasil, Índia, Indonésia, México, África do Sul, Turquia, né, que tem, e aqui o dado desses países é ponderado pelo PIB em paridade de poder de compra, para observar os seus déficits, seus resultados em conta corrente e os resultados de entradas e saídas de capitais. A China e os países exportadores de petróleo têm dinâmicas distintas em termos de resultados de conta corrente. Alguns países são importadores de capitais, outros são exportadores de capitais, alguns são superavitários em conta corrente, outros são deficitários em conta corrente. Em geral, os países exportadores de petróleo têm superávites em conta corrente e acabam exportando capital. Os países emergentes em desenvolvimento dessa amostra possuem, na média, a posição contrária. Aqui já são outras separações de grupos analíticos, né? É observando os déficits e superávites dos países emergentes das economias avançadas. Né? Normalmente se espelham esses resultados, né? Nem sempre, mas em geral se espelham. Né? Períodos de superávit dos países emergentes, em geral, o conjunto dos países avançados estão em déficit e vice-versa. Mas é claro que isso esconde muitas especificidades, e aí nós olhamos para os países emergentes em desenvolvimento, os resultados em conta corrente, para o seu conjunto, e separando, né, quais são os países exportadores de petróleo, a China, e os demais países emergentes em desenvolvimento, porque os superávites, em geral, quando eles existem, eles estão muito associados ao desempenho ou da China ou dos países exportadores de energia. Outro tipo de estudo que o FMI faz é analisar as economias e verificar se os seus resultados nas contas externas estão ou não alinhados com os fundamentos macroeconômicos. Será que a situação implícita a partir dos resultados das contas externas, a partir da metodologia que é utilizada, os modelos que são utilizados, representam países que estão com uma posição forte nas contas externas, né? Ou absolutamente alinhadas? Vamos dizer o seguinte: o resultado em conta corrente que o modelo do FMI joga é 2% do PIB superavitário e o país apresenta aí 2,1, 1,9, opa, está em linha. Ou apresenta 4% de superávit, opa, isso é um azul forte, né? Está muito melhor do que aquilo que... Né? Ou não, ou o modelo do FMI sugere que o resultado de conta corrente deveria ser deficitário, no máximo deficitário em 1% do PIB, e tem um déficit em 5% do PIB. Então vai ficar com uma cor mais perto do vermelho. Então o resultado dessa análise sintética aqui tem um modelo macroeconômico que diz qual tem que ser o resultado em conta corrente, ou o comportamento da taxa de câmbio real, né? E o resultado observado. Cotejando um com o outro, aí quanto mais afastado do resultado ideal, no sentido positivo ou negativo, vai se dizer que os fundamentos estão mais sólidos ou mais fracos. Mas isso é importante observar, tem um modelo analítico por trás. Esse modelo pode estar certo ou não, a calibragem do modelo, mas é daí que vem essas cores.